Olá pessoal, chegamos na nossa unidade 3 da disciplina de seitas e heresias. Hoje nós vamos falar propriamente sobre seitas, o que é uma seita. Também vamos tratar de algumas principais da qual nós já conhecemos. Então pegue a sua apostila, lápis, papel e caneta e vamos para a nossa aula, tá bom? Bem, pensando que essa unidade ela visa tratar a questão daquilo que é uma seita, a pergunta que nós precisamos fazer para iniciar a nossa aula é: o que é uma seita? O que nós entendemos como sendo seita? E aí nós precisamos, ou nós recorremos à ajuda de um especialista, de alguém que entende do assunto muito mais do que nós. Afinal, como dissemos lá na nossa primeira aula, assim como vocês, nós também somos aprendizes aqui, que estamos contribuindo de alguma forma, mas que temos um longo caminho a percorrer. Então, tentando entender o que é seita, nós somos em busca de ajuda. E quem nos auxilia nesse assunto é o Dr. Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, é quem nos auxilia aqui. Ele vai nos dizer que seita é a religião daqueles que, de uma forma ou de outra, acabaram por ser enganados por falsos profetas. Ou seja, pessoas que distorceram a verdade bíblica, que distorceram o ensino bíblico e por terem as suas mentes cauterizadas passaram a ensinar aquilo que é inapropriado ou aquilo que é divergente com as Sagradas Escrituras, que não condiz com a verdade, e fundaram para si religiões, fundaram para si movimentos. Em defesa dessa colocação, o Augusto Nicodemos ele utiliza aquele texto de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 2, onde o apóstolo afirma que há homens usados por espíritos enganadores. Além do que ele diz que existe muitas pessoas sinceras neste meio, existe muita gente que foi enganada por esses falsos ensinos e que estão nesses movimentos, mas que a tese da liderança desses movimentos, a ideia da liderança desses movimentos são sempre gente que distorcem a verdade bíblica para o bem próprio, para o bem da sua própria organização e passam a ensinar coisas divergentes com a palavra de Deus. Augusto Nicodemos auxilia ainda dizendo que existe pelo menos 5 marcas pelas quais nós podemos identificar uma seita. Ele diz que essas marcas elas vão nos auxiliar a reconhecer. A primeira marca é que toda seita ela tem uma outra fonte de autoridade além da Bíblia. Então, uma seita ela tem outra fonte de autoridade. Ela pode ser um livro, pode ser um líder, pode ser um amuleto, um local sagrado, enfim. Existe algo para eles que ultrapassa a ideia de que somente a Bíblia é a regra de fé e prática e eles a obedecem em nível de igualdade ou de superioridade. A segunda coisa que caracteriza uma seita é que eles têm a tendência de diminuir a pessoa de Jesus. Eles podem falar bem de Jesus, eles podem citar Jesus nos seus livros, nas suas pregações, mas eles nunca olham para Jesus em nível de santidade, do seu nível de que de fato ele é Deus, de que deve ser adorado. Ele é alguém especial, ele é um bom homem, um grande profeta, mas ele nunca é Deus em sua totalidade. Então eles diminuem a pessoa de Jesus. A terceira marca que caracteriza uma seita, então, ensinam que a salvação de alguma forma ela é pelas obras. Essa é uma característica universal das seitas. Então, para que você alcance a salvação, você precisa fazer alguma coisa, você precisa contribuir, doar alguma coisa. Essa é uma marca inequívoca de uma seita. Você precisa se tornar merecedor da salvação. A quarta coisa é que eles são exclusivistas em relação à sua salvação. Somente os membros desta seita, desta organização, são salvos. Somente essas pessoas. As demais pessoas estão perdidas irremediavelmente e só há salvação caso elas venham a aderir a essa seita da qual essas pessoas fazem parte. E a quinta marca que ele propõe é que toda seita ela pensa que ela é o último grupo, ou o grupo fiel de todos os tempos, que Deus deu a última revelação e, portanto, são aqueles depositários da bênção do Senhor e aguardam a revelação final de Deus. Então, as suas doutrinas elas
não estão contidas nas Sagradas Escrituras, elas se fundamentam e se formam a partir de percepções e interpretações da sua liderança, mas eles acreditam que esses livros, essas ordens, esses escritos, eles estão em pé de igualdade, em pé de igualdade com a Escritura, porque eles são uma revelação final de Deus, né? São um complemento do cânon. Então essas 5 marcas, elas nos ajudam a definir aquilo que é ou não uma seita. Entre as seitas, uma que se destaca fundamentalmente é as Testemunhas de Jeová. Todos nós conhecemos essa seita. E as Testemunhas de Jeová, elas estão entre aquelas que mais crescem no mundo, ela mais cresce de maneira geral. Talvez pelo afinco, talvez pela dedicação dos seus adeptos. A gente sabe que em muitas partes, pelo menos aqui no Brasil, existem muitas pessoas que estão inseridas de cabeça nesse movimento, e não apenas nas grandes cidades. Por exemplo, eu estou aqui numa cidade muito pequena, minha cidade tem cerca de 9 mil habitantes, embora o município seja grande, né? A região seja grande. E em roças aqui perto, roças que eu digo são regiões pouco habitadas, né? Com poucas casas, existe a presença desse pessoal, né? Todos os dias, nas casas, de porta em porta, inclusive hoje, por causa da modernidade, eles telefonam, eles ligam para as pessoas, né, oferecendo mensagens, assim, eles são muito dedicados no seu trabalho. Então, o resultado do crescimento também se dá à dedicação dos seus membros. Mas a seita, ela tem início com um homem chamado Charles Taze Russell. Então, a primeira evidência proposta pelo Augusto Nicodemos de que uma seita ela começa com um líder, com alguém que se diz portador agora de uma revelação, ela se encaixa aqui. Esse homem chamado Charles Taze Russell, ele nasceu na Pensilvânia em 1854. A princípio, ele adota doutrinas adventistas, né? Ele começa a seguir ensinamentos adventistas, mas a sua opinião ela se choca com relação a assuntos importantes, como a vinda de Jesus, né? E outras coisas mais. Essa ideia da vinda de Jesus, inclusive, formou o choque contra a liderança dos ensinos adventistas, levando Charles a sair dessa igreja. Isso ocorreu em 1872, quando ele lançou o projeto embrionário daquela que viria a ser as Testemunhas de Jeová, que na época ganhou o nome de a Torre de Vigia de Sião. Então o trabalho não começa com o nome Testemunha de Jeová, mas Torre de Vigia de Sião, ou Arautos da Presença de Cristo. Ao que tudo indica, Charles Taze Russell ele possuía ideias muito complicadas, muito estranhas em relação à interpretação bíblica. Ele inclusive foi acusado muitas vezes de que não, porque se afirmou em algum determinado tempo, né, isso é o que a gente ouve, que ele havia traduzido a Bíblia do original, das línguas originais, e feito a sua tradução fiel, mas na verdade a suspeita é que ele tenha na verdade nem traduzido. Ele copiou uma Bíblia da língua dele para a própria língua dele, só que nesse processo de compilação, de escrita, ele omitiu aquilo que ele quis omitir, ele acrescentou aquilo que ele quis acrescentar, né? Então formando então essa Bíblia. Isso é o que se diz, isso é o que se menciona nas histórias acerca dele. Mas ele então funda esse movimento. As suas ideias eram controversas e muitas vezes ele foi levado a tribunais, né? Era um homem agressivo, violento, tanto é que ele tem que se separar da sua primeira esposa, porque ele foi levado a tribunais por causa de ameaças contra a vida dela. Mas é ele que inicia o movimento, é ele que dá o pontapé inicial. Mas é com seu sucessor, né, com o sucessor de Charles Taze Russell, que o movimento vai crescer. O nome desse homem é Joseph Franklin Rutherford. Joseph Franklin Rutherford, que após a morte de Charles, ele assumiu o controle do movimento e ele vai exceder em muito Charles, né? Ele vai fundar uma revista com o nome Despertai, que chegou a 1 milhão de exemplares.
E seus seguidores, eles classificavam a organização política e religiosa, qualquer organização política e religiosa, eles consideravam como organização do diabo. Na verdade, é porque essas organizações tentavam de alguma forma restringir o seu trabalho, ou colocar em xeque os seus ensinos. Então, eles consideravam a organização religiosa e política em todos os âmbitos da sociedade como sendo organização do diabo. Em 1949, o informativo anual das igrejas americanas dizia o seguinte sobre esse movimento. Isso é uma citação do informativo anual das igrejas norte-americanas lá em 1949. O informativo diz o seguinte, eu vou ler, está aí na apostila de vocês. As Testemunhas de Jeová têm grupos em quase todas as cidades dos Estados Unidos, bem como em outras partes do mundo, com o propósito de estudar a Bíblia. Não fazem relatório de seus membros, nem anotam assistência às reuniões, reúnem-se em salões alugados e não constroem templos para o seu próprio uso. A maior parte dos seus esforços é gastos procurando alcançar pessoas já membros de igrejas evangélicas, cujos preceitos eles põem em dúvida por meio de ensinos subversivos. Enviam seus representantes para os campos missionários estrangeiros, onde às vezes entram em conflito com as autoridades. Então o anuário dava conta de que essa igreja crescia, de que eles eram complicados, insubordinados às autoridades de Estado, de governo, né? Um dos maiores esforços que eles tinham era justamente alcançar pessoas não crentes, mas pessoas de outras denominações e assim subverter aquilo que as pessoas já criam, e eles são acusados dessa série de coisas. Acredita-se que na gestão de Rutherford, o grupo ele passa de 10 mil membros em 1916 para 100 mil pessoas em 1942. Então, em pouco mais aí de 20 anos, mais ou menos, o número ele sobe de 10 mil para 100 mil. É algo extraordinário em termos de número, né? Não que seja bom, mas é um crescimento fora do normal. É também Rutherford que vai mudar o nome, né? Que então era Torre de Vigia, para Testemunhas de Jeová. E ele vai basear o nome desse movimento no texto de Isaías 43, versículo 10. O texto de Isaías 43, versículo 10, ele diz o seguinte, talvez a sua Bíblia esteja aí do seu lado. Isaías 43, 10 vai dizer o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Então o nome Testemunho de Jeová ele se origina não da Bíblia, né? Mas eles tomam este texto e a partir desse texto eles formam esse nome Testemunha de Jeová. Os ensinos são controversos, tal como a sua origem. Eles distorcem a palavra de Deus. Russell é acusado de escrever o que entendia, acusado de escrever o que entendia e somente depois buscar alguma coisa na Bíblia. Então o cara, ele lia ou ele escrevia qualquer coisa e depois ele ia lá na Bíblia e procurava um verso que pudesse de alguma forma oferecer um subsídio, distorcendo o seu contexto, obviamente, para fundamentar a sua ideia. A gente sabe, meus irmãos, que o coração humano ele é uma fábrica de ídolos, a gente sabe que a nossa mente é muito fértil, e a gente sabe que se a gente quiser usar as escrituras para a coisa errada, para aquilo que é ruim, nós vamos encontrar inúmeros textos que, tirados do seu contexto e aplicados ao nosso bel prazer, eles vão fundamentar qualquer tipo de coisa. Então o que o camarada fazia? Ele escrevia o que ele queria, isso aqui eu acho que é importante para mim, aceita, um exemplo. Escrevi, agora eu preciso achar um texto que eu possa jogar aqui como sendo a base daquilo que eu escrevi, né? Então não é um comentário a partir das escrituras, né? É o uso das escrituras a partir daquilo que ele acha pessoalmente. Então, muito complicado. Eles têm uma tradução bíblica, que é a TNM, tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada, uma Bíblia muito complicada e com muitas distorções, muitos problemas
manuscritológicos, enfim. A gente não vai entrar muito no mérito aqui porque é um assunto muito extenso, mas o fato é que os ensinos são bem controversos. Seu ensino é um erro, então. Eles transitam em todas as áreas da escritura, mudando o sentido das coisas, aplicando as suas próprias ideias. Eles afirmam que a escritura ela não é inspirada e que somente a tradução Novo Mundo é a cópia fiel daquilo que de fato é daquilo que os originais eles dizem de verdade. Eles dizem que não se pode entender a Bíblia Sagrada sem o auxílio das testemunhas de Jeová, ou seja, o homem é incapaz, o homem que eu digo, aqueles que não fazem parte das testemunhas de Jeová, eles são incapazes de entender a Escritura, são incapazes de interpretar as Escrituras sem o auxílio deles. A ideia que a Reforma trouxe de que a Bíblia precisa ser escrita na língua de todo homem, todos aqueles que têm acesso a ela possam lê-la livremente, sem a chancela de ninguém, é quebrada drasticamente aqui. Ou seja, vocês podem ler a Bíblia, mas quem detém a interpretação somos nós. Na verdade, isso é muito típico da Igreja Católica Romana, né? A Igreja Católica Romana ela diz que a interpretação das Escrituras ela está nas mãos da Igreja. É a Igreja que determina a interpretação das Escrituras, né? Ou seja, eu não posso interpretar, eu não posso ler, mesmo que eu use os meios ordinários para isso, né? Eles dizem que isso não é possível. Sempre usam o nome de Deus como Jeová, obviamente para chancelar a ideia do nome da seita. Chama o Testamento pelo nome de Escrituras Gregas Cristãs, e sempre que Jesus é mostrado em um texto como divino, eles distorcem essa verdade. Além do mais, eles afirmam que na segunda vinda de Jesus, ele não virá em forma humana, mas como uma criatura espiritual gloriosa. Sobre Jesus, os testemunhos de Jeová afirmam o seguinte, está aí na sua apostila também. Este Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo em forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso, como Jeová Deus é. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová trouxe à existência. Então a ideia de que Jesus foi criado é difundida por eles, né? A ideia de que Jesus é gerado eternamente é jogada de lado. Ele não é autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, né? Então Jesus é uma criatura de Deus e não Deus em pé de igualdade. Usou como obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Então eles distorcem completamente. Jesus não é divino, Jesus não é Deus, ele é uma criatura do Pai. Isso diverge completamente daquilo que nós cremos da nossa doutrina. Bem, em relação a aspectos escatológicos, né, a doutrina das últimas coisas, eles afirmam que Jesus não virá em aspecto humano, como nós já dissemos. Eles difundem a ideia da batalha do Armagedon, né, ou a batalha do grande dia do Deus poderoso, que teria iniciado em 1914 com a derrocada do governo dos homens e o estabelecimento do reino da paz. Que o Senhor Jesus ele veio na primavera de 1918 e começou o seu juízo. Eles afirmam que o homem não é imortal, não há inferno, que a igreja verdadeira ela é composta por 144 mil pessoas que irão ao céu, e usa para este texto, e usa para defender essa ideia o texto de Apocalipse 14, 1 e 3. E na verdade esse está entre os principais ensinos dessa seita, né? Ainda que existem outros. Quando perguntado sobre a volta de Jesus, predita por eles que seria lá em 1918, né? que não aconteceu, eles afirmam que houve um equívoco. O próprio Russell ele admitiu esse erro, né? Ele disse, quando ele estabeleceu data para a volta de Jesus e não aconteceu, aí ele se retratou, e aí ele escreveu, são palavras dele, ele diz, a data era correta, porém equivoquei-me quanto à forma. O reino não terá caráter material e visível, como eu havia anunciado, mas será espiritual e invisível. Então o que ele diz? De fato, como eu disse, ele voltou. Só que eu errei o modo. Ele voltou, mas não voltou como eu pensava. Ele não voltou visível. Ele voltou de maneira espiritual. Foi uma forma que ele achou de tentar
mascarar o seu erro e continuar por cima como alguém que estava certo em sua tratativa. Bom, trata-se de uma seita em expansão e muitas pessoas elas seguem por esse caminho sendo enganadas. Como eu disse, o trabalho deles é um trabalho muito forte, eles são altamente dedicados e se expandem de maneira muito grande, levando muitas pessoas ao erro. Então, o nosso grande desafio é estudar a palavra de Deus a fim de pregar o evangelho verdadeiro às pessoas para que elas possam não ser enganadas por esse tipo de ensino. Então, a Testemunha de Jeová é uma seita forte, grande, perigosa, que precisa ser olhada com mais cuidado por nós, para que nós possamos trabalhar a aplicabilidade da sola escritura, sola fide, sola Cristo, enfim, os 5 pontos do calvinismo, né, de que o homem é depravado, de que a graça de Deus ela vem por meio do chamamento eficaz do Senhor, trabalhar a ideia de que nós precisamos perseverar enquanto servos do Senhor, a ideia de que a expiação ela é limitada para um povo escolhido e não apenas para aqueles que desejam ou querem. Na verdade, não vão desejar porque não há nada agindo neles e a gente sabe que a natureza humana é corrompida. Mas trabalhar as ideias mesmo de que é Cristo o autor da nossa fé e Salvador, de que a Escritura é aquilo que nós temos como regra de fé e prática e nada deve ser acrescentado a isso. Então a primeira seita que a gente viu são os Testemunhos de Jeová. A próxima seita são os Mormons, né? Que também tem a sua origem nas ideias de um homem. Agora o seu líder é Joseph Smith, nascido em 23 de dezembro de 1805 nos Estados Unidos. Alguém que foi de uma família humilde, criado em muitas adversidades. Ainda na infância ele teria começado a receber as tais visões, da qual ele afirma que recebeu, e daí se origina a sua seita. Ele fala que na sua primeira visão um ser chegou diante dele e com os seus lábios ele disse que os homens se chegavam a Deus com os lábios, mas não com o coração, que os homens estavam longe de Deus. Eles ensinam mandamentos dos homens e não a doutrina. E tinham aparência de santidade, mas negavam o seu poder. Na segunda visão que ele teria recebido, ele diz que um anjo chamado Moroni teria vivido na região de Joseph Smith há mais de 1400 anos atrás, e o pai desse anjo chamado Moroni, por nome Mormon, ele teria gravado em placas de ouro alguns ensinos e enterrado e guardado em um determinado local, e Joseph Smith foi agraciado em receber a visão de onde essas placas estavam e foi guiado para lá, então ele poderia interpretar o que estava escrito lá. Bem, então Joseph Smith diz que recebeu essa visão, ele foi para o local, ele encontrou esses escritos e de posse dessas tábuas, por trás de uma cortina, Smith ele teria ditado aquilo que estava escrito na tábua para alguém escrever, dando origem ao livro dos Mormons. Então o livro dos Mormons é Smith ditando para alguém aquilo que ele estava lendo nessas placas de ouro que esse tal Mormon, né, havia escrito há muitos anos atrás e guardado em um lugar secreto, privado, e que foi revelado somente a Joseph Smith. Ele contou essa história, muitas pessoas creram, se associaram a ele, passaram a segui-lo, e assim ele fundou a Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O princípio fundamental dessa igreja era ser uma igreja verdadeira, e fora dela não haveria salvação. Outra característica daqueles princípios propostos pelo Nicodemos: surgem com o homem e é exclusivista. Só a nossa igreja a salvação. A Igreja dos Mormons ela possui a sua doutrina numa série de revelações do seu líder. Ele então começou a sofrer perseguições e eles decidiram fundar uma cidade, a cidade de Nauvoo,
em Illinois. Na mesma cidade, Smith ele foi morto quando foi preso e acusado de imoralidade. A igreja então dos Mormons ela vai se dividir, e sob a orientação de Brigham Young, discípulo de Smith, muitas pessoas se dirigem com esse líder aos territórios mexicanos e fundam ali a sede da igreja, e a outra metade da igreja que se dividiu ficou sob a liderança do filho de Smith. Então a igreja fundada originalmente por Smith se divide em duas vertentes, uma mais para o lado do México, com esse homem chamado Brigham Young, e a outra metade da igreja com o filho de Smith, que vai se estabelecer no estado de Missouri, nos Estados Unidos, e deram um novo nome à igreja, Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Além dessas, muitas outras igrejas vão surgindo. Bom, o Livro dos Mormons ele foi publicado em português em 1938. Ele é composto de 15 livros divididos em capítulos e versículos, totalizando 239 capítulos, 6.553 versículos. Porções inteiras da Bíblia podem ser encontradas neles. Por exemplo, na parte denominada primeiro Nefili 20, é igual a porção de Isaías 48, entre outros. As profecias de Smith eles tratam de assuntos como a Nova Jerusalém e o seu templo. E ele diz que essa Nova Jerusalém deveria ser erguida no estado de Missouri. As suas revelações vão dizer que a casa dele em Nauvoo deveria pertencer à sua família para sempre. Os seus escritos vão dizer que os seus inimigos eles deveriam ser destruídos, que Jesus nasceria em Jerusalém, que a volta de Jesus se daria em 56 anos, né? Ele dizia que havia habitantes na lua, que Jesus era casado e que a passagem das bodas em Caná da Galileia, na verdade, era a festa do casamento de Jesus, que homens e mulheres que se casam serão maridos e mulheres mesmo na eternidade, né? E dentre tantas coisas. É um ensino bastante controverso de Smith. Bem, basicamente a sua regra de fé é delineada pelo Livro dos Mormons. A sua origem tem em Smith o seu início, mas ela se subdivide, e é também uma seita que deve ser estudada mais a fundo, que deve ser tratada de maneira mais atenciosamente, né? Algo que nós não podemos fazer agora por causa do nosso tempo, enfim. Mas a ideia é dar um parâmetro geral, e futuramente, tendo a oportunidade, vocês estudarem de maneira mais profunda essas seitas, até mesmo para o exercício de refutação, o exercício de confrontação, quando o evangelho for anunciado a pessoas com essas tendências. No mais, que Deus te abençoe. Nós temos também as nossas perguntas aí sobre essa seita. Respondam e nós nos vemos na nossa próxima aula. Deus os abençoe.